4 de junho de 1942. 8 horas e 17 minutos. Céu acima do Pacífico, ao norte de Midway. O brilho do sol sobre o oceano quase cegava. A água parecia uma superfície de metal líquido, refletindo clarões brancos tão intensos que era difícil distinguir onde terminava o mar e começava o horizonte. O vento vibrava contra a fuselagem, fazendo a estrutura inteira estremecer como se estivesse viva. O motor radial Pratt & Whitney do Grumman F-2F Wildcat rugia tão alto que parecia querer arrancar o próprio ar do céu. Dentro da cabine apertada, o tenente Jimmy Thatch mantinha os olhos fixos à frente, as mãos firmes no manche, o suor escorrendo sob o capacete. E então ele viu. Muito acima da linha do horizonte, pequenos pontos escuros apareceram contra a luz. Primeiro 3, depois 5, depois uma formação inteira mergulhando em velocidade. As silhuetas eram finas, elegantes, quase delicadas. Mitsubishi A6M0. Os caças japoneses vinham rápido, rápido demais. As asas longas cortavam o ar com uma leveza assustadora e logo começaram a descer em curvas precisas, alinhando seus ataques como aves de rapina escolhendo a presa. Aqueles pilotos já haviam dominado boa parte do Pacífico nos meses anteriores. Tinham abatido esquadrões inteiros. Tinham perseguido aviadores aliados até a água. Tinham feito homens experientes hesitarem antes de decolar. E havia uma razão. O Zero era tudo que o Wildcat não parecia ser. Era leve, ágil, capaz de virar de forma quase impossível. Subia com velocidade absurda. Mudava de direção como se ignorasse as leis da física. Já o Wildcat parecia outra criatura, mais pesado, mais grosso, blindado, construído como uma máquina que aguentava pancada, não como algo elegante. Muitos pilotos japoneses olharam para ele pela primeira vez e sentiram exatamente a mesma coisa: desprezo. Não parecia ameaça. Parecia lento demais para acompanhar. Parecia grande demais para sobreviver. Parecia um alvo. Jimmy Thatch já ouvira isso antes. Os relatórios de Pearl Harbor, os relatos de sobreviventes, a repetição constante da mesma conclusão brutal. Nunca entre em curva com um Zero. Nunca tente acompanhá-lo. Nunca lute no jogo deles. E agora o jogo começava de novo. Um Zero mergulhou pela direita e abriu fogo. Traçantes vermelhos rasgaram o espaço atrás do Wildcat e desapareceram rumo ao oceano. Outro veio por cima. Um terceiro apareceu na lateral, cortando a distância com precisão assustadora. A cabine vibrou. Jimmy puxou. O Wildcat respondeu pesado, duro, exigindo força física para girar. O avião inteiro gemeu ao mudar de trajetória. Era aí que o Zero parecia vencer. Sempre. Seu adversário japonês virou tão fechado que por um segundo pareceu estar preso à própria asa do Wildcat. O piloto americano viu o reflexo do canopy inimigo, o brilho do metal, a velocidade com que aquele caça reposicionava para matar. Distância curta, perigosa, fatal. Jimmy sabia exatamente o que qualquer piloto americano teria feito meses antes: tentar escapar sozinho, mergulhar, virar desesperadamente, reagir por instinto. Mas aquilo não funcionava mais, porque ele havia passado semanas estudando, pensando, observando como seus homens morriam e como os japoneses sempre apareciam no ângulo perfeito. Então, ele fez algo diferente. Inclinou levemente a asa. À distância, outro Wildcat viu o movimento e respondeu no mesmo instante. As duas aeronaves começaram a convergir, como tesouras fechando. O Zero continuou perseguindo, talvez convencido de que estava prestes a finalizar o ataque. Talvez achando que aqueles americanos estavam cometendo um erro. A distância caiu, mais perto, até que os dois Wildcats cruzaram. Num segundo, violento, preciso. A asa do caça americano passou diante do Zero, e o segundo piloto abriu fogo. Metralhadoras Browning calibre .50 explodiram ao mesmo tempo. O céu brilhou com rajadas douradas. O Zero foi atingido no motor e na fuselagem. Uma trilha de fumaça preta surgiu imediatamente. O caça japonês inclinou de forma brusca e caiu em direção ao oceano. Rápido demais, silencioso demais, sumiu na água.
Jimmy respirou fundo. Aquilo tinha funcionado, mas o céu ainda estava cheio. Outros zeros vinham, agora em grupos maiores, agora atentos, agora agressivos. Eles tinham acabado de ver algo inesperado. A presa não estava fugindo. A presa estava armando emboscadas. Os Wildcats continuaram cruzando trajetórias em pares, viravam um contra o outro, atraíam o perseguidor e transformavam a vantagem japonesa em uma armadilha calculada. O padrão parecia simples visto de longe, mas ali dentro era brutal. Cada curva precisava de segundos exatos. Cada piloto precisava confiar totalmente no outro. Cada disparo precisava acontecer no instante perfeito. Erro mínimo significava morte. E ainda assim começou a acontecer. Zeros passaram a hesitar antes de mergulhar. Passaram a quebrar a formação. Passaram a atacar com menos confiança. Pela primeira vez em muitos meses, alguns pilotos japoneses sentiram algo incomum dentro do cockpit. Dúvida. Pequena no início. Quase imperceptível, mas real. O Wildcat continuava mais pesado. Continuava menos elegante. Continuava incapaz de virar como o inimigo. Mas estava aguentando tiros. Estava absorvendo dano. E agora estava esperando no momento exato para responder. Da arrogância vinha a surpresa. Da surpresa começava a nascer algo pior. Porque à distância, outro grupo de Wildcats já subia entre as nuvens. E os pilotos japoneses ainda não tinham percebido que aquela manobra era só o começo. O primeiro zero caiu em espiral e desapareceu no brilho do oceano. Por um instante, quase pareceu um acidente isolado, uma quebra de motor, um disparo de sorte, um erro de cálculo em meio ao caos. Mas Jimmy Tack sabia exatamente o que tinha acabado de acontecer. Aquilo não era acaso. Era repetição. Era disciplina transformada em arma. E acima dele o céu já se fechava novamente. Mais zeros desciam em pares, vindo de diferentes ângulos, aproveitando o sol nas costas para desaparecerem até o último segundo. As asas longas brilhavam por um instante antes de sumirem de novo. Era como tentar acompanhar lâminas lançadas em todas as direções. O Wildcat estremecia, motor vibrando, ar comprimido zunindo pela cabine. O cheiro de combustível e metal aquecido ficando mais forte a cada curva. Jimmy puxou o manche outra vez e sentiu o peso bruto do avião responder com atraso. Era a maior fraqueza do F-4F e, ao mesmo tempo, sua identidade. O caça japonês girava leve como papel. O Wildcat parecia feito de aço naval, pesado, resistente, duro. Onde o zero dançava, o Wildcat suportava. E naquela manhã, isso começava a importar. À esquerda, o alferes Robert Dibble viu um zero entrar atrás dele em mergulho. O caça japonês vinha firme, nariz baixo, aproximando rápido demais. A rajada inicial passou perto da cabine e arrancou fragmentos da asa. A estrutura vibrou. O Wildcat balançou, mas continuou inteiro. Dibble não tentou escapar sozinho. Não virou por instinto. Manteve a rota. Segundos depois, inclinou a asa. Era o sinal. Seu parceiro convergiu imediatamente. Os dois F-4F cruzaram tão perto que quase parecia colisão. O zero seguiu, concentrado, convencido, e caiu exatamente onde precisava cair. As Brownings abriram fogo. O impacto foi instantâneo. O caça japonês explodiu em fragmentos brilhantes e fumaça escura. Dibble quase não teve tempo de olhar. Outro zero já estava acima, depois outro e outro. O combate virou uma tempestade de motores, fumaça e rajadas. Não havia linha reta. Não havia horizonte estável. O mundo inteiro era movimento. Você quase consegue sentir a pressão dentro da cabine. A força puxando o corpo contra o assento. O suor entrando nos olhos. A garganta seca. E mesmo em meio à violência, havia precisão. Jimmy observava tudo, calculando. Os Wildcats em pares, as trajetórias, os intervalos, o ritmo. Era como transformar o céu inteiro em engrenagens, cada piloto cobrindo o outro, cada curva servindo de isca, cada perseguidor entrando em alcance. No começo, os japoneses insistiram. Era natural. Até então, aquela agressividade funcionava sempre.
Atacar rápido. Subir. Virar fechado. Escolher o alvo mais vulnerável. Encerrar o combate antes do inimigo reagir. Mas agora algo quebrava a sequência. O alvo vulnerável desaparecia, ou atraía, ou levava o Zero direto para a linha de tiro. A confiança começou a oscilar. Pequenos atrasos apareceram. Pilotos que antes mergulhavam sem pensar agora hesitavam 1 segundo, talvez 2. E em combate aéreo isso é enorme. Aquele segundo extra era tudo. Jimmy viu um Zero aproximando por trás de um Wildcat e notou a mudança. O japonês manteve distância maior. Não mergulhou tão cedo. Tentou reposicionar. Tentou ler a situação. Era prudente, mas tarde demais. Do alto, veio outro F-4F. Rajadas atravessaram a asa esquerda do Zero. A ponta da asa arrancou. O caça girou violentamente e mergulhou sem controle. O oceano engoliu mais um. A formação japonesa começou a se abrir. Não por pânico, ainda não, mas por necessidade. Cada piloto queria espaço, mais distância, mais tempo para reagir. Só que abrir espaço no ar significava perder coordenação. E perder coordenação significava exatamente o que Jimmy precisava. Um Wildcat sozinho parecia vulnerável. 2 juntos eram difíceis. 6 coordenados eram outra coisa. Aquele caça americano antes ridicularizado começava a parecer diferente. Não rápido, não elegante, mas impossível de eliminar rápido. E pior, ele estava aprendendo. A blindagem absorvia impactos que derrubariam outros caças. Os tanques selados impediam incêndios imediatos. A estrutura resistia mesmo quando o metal era rasgado. Um Wildcat voltava cheio de buracos. Continuava brigando. Voltava para atacar de novo. Isso mexia com a mente. Pilotos japoneses eram treinados para superioridade absoluta. Velocidade, controle, precisão. O Zero entregava isso, mas dependia de dominar o combate, de impor o ritmo. Agora, o ritmo começava a escapar. Jimmy viu outro inimigo subir à direita, aproximando pela nuvem. Mergulho agressivo, distância fechando rápido. Ele puxou. Seu parceiro convergiu. O Zero percebeu tarde. Tentou corrigir. Tentou subir. As Brownings abriram fogo. A fuselagem japonesa vibrou inteira. Fragmentos metálicos voaram pelo ar. O canopy se partiu. O avião tombou e começou a cair. Desta vez, não houve hesitação. Mais Zeros viram. Mais pilotos japoneses entenderam. Os americanos tinham encontrado resposta. Não era uma máquina superior. Não era tecnologia secreta. Era disciplina. Era treino. Era transformar limitação em vantagem. E isso era perigoso. Muito perigoso. Porque acima da batalha, escondido parcialmente entre nuvens altas, outro grupo japonês começava a mergulhar. Maior, mais numeroso. E Jimmy Tachi ergueu os olhos por um segundo e percebeu algo frio no peito. A verdadeira prova ainda nem tinha começado. O próximo mergulho veio do alto como uma avalanche. O sol explodiu em reflexos metálicos quando a nova formação japonesa desceu através das nuvens. Mais Zeros do que Jimmy Tachi havia contado no primeiro ataque. Mais rápidos, mais agressivos, vindos de diferentes altitudes, determinados a esmagar de uma vez a resistência americana. Por um instante, o céu inteiro pareceu pertencer a eles. As silhuetas mergulhavam em sequência quase perfeita. Narizes inclinados, hélices cortando o ar em velocidade brutal. As asas verdes e cinzentas refletindo flashes de luz antes de entrarem em posição de ataque. Os Wildcats estavam abaixo, menos numerosos, mais lentos, pesados. E ainda assim ninguém rompeu formação. Jimmy apertou o manche e sentiu o motor vibrar tão forte que parecia atravessar os braços. O Wildcat subiu um pouco antes de corrigir o eixo. À direita, um parceiro manteve distância exata. À esquerda, outro fechou o espaço. A engrenagem se encaixou. Zeros mergulharam. As Brownings responderam. O céu virou fogo. Traçantes japoneses passaram raspando pela fuselagem. Um Wildcat recebeu impactos no estabilizador traseiro e balançou violentamente. Outro perdeu fragmentos da asa.
A pintura azul começou a se rasgar em pequenos pontos negros, mas nenhum caiu. Não ainda. Os pilotos americanos continuaram cruzando rotas com precisão cada vez mais afiada. A cada ataque japonês surgia uma resposta. A cada perseguição havia outro Wildcat esperando. E então, aconteceu. Um Zero mergulhou atrás de um piloto americano, certo de que estava prestes a disparar a queima-roupa. No instante seguinte, 2 Wildcats cruzaram diante dele, rajadas simultâneas. O motor japonês explodiu. O caça perdeu velocidade e inclinou de lado. Depois, caiu. Outro veio logo atrás. Tentou escapar antes do cruzamento. Tarde demais. Metralhadoras calibre .50 rasgaram a fuselagem. O canopy se despedaçou. O Zero entrou em espiral e desapareceu. Mais acima, um terceiro hesitou. E foi exatamente essa hesitação que mudou tudo. Até aquele momento, os japoneses dominavam pelo reflexo puro, pela agressividade instantânea, pela confiança absoluta de que bastava atacar primeiro. Agora alguns estavam analisando antes de mergulhar, pensando antes de virar, buscando distância antes de se comprometer. A agressividade havia encontrado resistência. A resistência estava virando método, e o método estava vencendo segundos preciosos. Jimmy percebeu imediatamente, ali dentro, com o suor escorrendo e o motor rugindo tão alto que parecia preencher o corpo inteiro, ele viu o padrão quebrar. A coordenação japonesa começou a se espalhar demais. Um piloto subiu cedo demais, outro virou antes da hora. 2 acabaram disputando o mesmo ângulo. A elegância afiada do Zero começou a parecer fragmentada. O Wildcat aproveitou cada espaço, mais pesado, mais bruto, mais resiliente. E agora, absolutamente presente. Um caça americano voltou da curva com marcas profundas na fuselagem e parte da asa perfurada. Ainda assim manteve a altitude. Ainda assim disparou. Outro recebeu tiros próximos ao motor e continuou. Aquilo era o que os japoneses não esperavam. O inimigo não desaparecia, não quebrava, não desistia. Mesmo danificado, o Wildcat permanecia no combate tempo suficiente para que outro parceiro entrasse. Tempo suficiente para mais uma armadilha, mais uma convergência, mais uma explosão no ar. O oceano abaixo começou a receber destroços, peças metálicas, fumaça, fragmentos brilhando antes de sumirem na água. E junto com isso veio algo mais difícil de medir. Silêncio. Não no som. Os motores ainda rugiam, as armas ainda disparavam, o ar ainda tremia. Mas a certeza japonesa, aquela sensação de domínio total, começou a desaparecer. Pilotos que antes mergulhavam como caçadores, agora olhavam 2 vezes. A distância aumentou. As aproximações ficaram mais cautelosas. E Jimmy Thatch entendeu exatamente o peso daquele momento. O Wildcat não havia se tornado mais rápido, não havia ganhado asas mais leves, não tinha superado o Zero em curvas. Nada disso. O que mudou foi mais perigoso. Os americanos aprenderam rápido o suficiente para sobreviver, rápido o suficiente para responder, rápido o suficiente para transformar uma desvantagem brutal em um sistema mortal. A superioridade japonesa ainda existia no papel, mas no céu real, entre fumaça, reflexos e rajadas cruzadas, aquilo já não parecia invencível. Mais um Zero apareceu no horizonte. Depois outro, mas desta vez mantiveram altitude, observando, sem mergulhar imediatamente. Jimmy viu os pontos escuros diminuindo a distância, subindo, reorganizando. E pela primeira vez desde que aquela guerra aérea havia começado no Pacífico, a mudança era visível. Os pilotos japoneses não estavam avançando, estavam recuando, lentamente, relutantes, ainda perigosos, ainda letais, mas diferentes. Aquele mesmo Wildcat que meses antes parecia pesado demais e lento demais, agora tinha deixado algo nos céus do Pacífico que seria impossível apagar. Dúvida. E na guerra aérea, dúvida mata quase tão rápido quanto uma rajada de metralhadora. O rugido dos motores americanos continuou ecoando enquanto os Zeros se afastavam para o horizonte. A luz do Pacífico brilhou nas asas danificadas dos Wildcats. Buracos de bala.
marcas de óleo, metal queimado, ainda voando, ainda firmes, e naquele vasto céu azul, entre o oceano e o sol, algo finalmente havia mudado. A arrogância japonesa não havia acabado naquele instante, mas começava ali a perder altitude, e os homens dentro daqueles Wildcats sabiam. O inimigo ainda voltaria, ainda haveria batalhas maiores, mais violentas, mais sangrentas, mas a vantagem absoluta tinha sido quebrada, e uma vez que a aura de invencibilidade se parte no céu, ela nunca volta inteira.